Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês aqui inscrito no nosso canal, mesmo você que ainda não está inscrito, mas que está acompanhando esse vídeo, esta aula. Eu louvo a Deus pela sua vida e nesse momento eu quero desejar que a paz de Cristo esteja no teu coração, no teu lar, sobre a sua família. Mandar um abraço aí para todos os meus irmãos, os meus amigos, os meus alunos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês de uma maneira poderosa. Hoje nós estamos aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 2, de 10 de julho de 2022. Estamos aí na segunda lição desse terceiro trimestre esse que está falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de estudar uma lição maravilhosa. Confesso para vocês que essa lição ela nos dá a possibilidade de abordar de fato diversos temas dentro desse tema aqui. A gente poderia utilizar aqui vários momentos, várias aulas para podermos fazer comentário dessa lição. Mas como nós temos aí para cada domingo uma lição a ser explanada, eu espero que eu consiga ser conciso, mas não deixar de fora aquelas abordagens que eu julgo serem necessárias nós nos atermos aqui nesse momento. Portanto, temos aí a lição, e o título da lição é a sutileza da banalização da graça. Esse é um tema muito profundo, maravilhoso, de extrema necessidade para a igreja em todos os tempos e muito mais nos dias atuais, onde nós percebemos que a cada dia tem se tratado a graça de Deus, tem tentado se banalizar a graça de Deus. Portanto, eu convido você a, assim, de uma maneira muito detida, tirar o seu tempo, se for possível, você puder assistir todo esse vídeo de uma só vez. Eu não sei quantos minutos nós gastaremos aqui na explanação dessa lição, não sei quanto tempo, mas uma coisa eu tenho certeza, eu já li a lição falou profundamente ao meu coração e me fez aqui anotar muita coisa que eu percebo aqui de suma importância, e ao mesmo tempo alguns comentários que podem parecer para alguns um tanto quanto desafiadores, novos, ousados, mas eu não pouparei de aquilo que Deus colocar no meu coração e a visão que eu tenho dos subtemas que aqui serão apresentados, passar a minha leitura bíblica desses subtemas. Portanto, nós temos aí a sutileza da banalização da graça. Aqui sabemos que a graça está falando da graça divina. Eu quero levar aqui a um entendimento, tentar aqui adentrar na lição sem perder de vista nenhum aspecto aqui do título da lição, que é a sutileza da banalização da graça. No primeiro momento, nós temos aqui no título a ideia da sutileza. O que é algo sutil? É aquilo que vem de uma forma sorrateira, que vem de uma forma velada, quase que imperceptível. Essa é a ideia da sutileza. É tudo aquilo que vem escondido, de uma forma disfarçada, para que se possa alcançar um objetivo. Portanto, nós estamos falando aqui da sutileza, e aqui fala da sutileza de quê? Da banalização. O que é a banalização? É tornar algo banal, é tornar algo corriqueiro, é tornar algo sem importância, sem muita importância, é tornar algo comum, desprovido de um valor, de uma especificidade, tornar algo não digno de uma estima maior.
essa ideia de tornar algo banal, algo profano, podemos dizer assim, também seria o conceito da banalização. E aqui fala, nós vimos aqui a ideia da sutileza, da banalização, só que aqui o tema central aqui das Escrituras, que é o tema central da nossa salvação, é exatamente a graça, e se tratando mais especificamente a graça de Deus. Em primeiro momento, eu quero só deixar bem claro, para que todos possam entender do lugar em que eu estou falando e do conceito de graça que eu estarei trabalhando na lição, e é claro que é o que a Bíblia de fato nos apresenta em última instância enquanto a graça de Deus. Eu quero adiantar que a graça de Deus é exatamente Jesus. Então, a graça de Deus não é algo imaterial, não é uma invenção, não é um conceito. A graça de Deus não é um conceito. A graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é Jesus. É o amor de Deus, é o próprio Deus materializado. Então esse é o ponto de partida de toda a minha análise aqui na lição, é mostrar que a graça de Deus é Jesus. Portanto, partindo desse princípio que a graça de Deus ela é Jesus, nós vamos já adiantar que há tentativas, há sutilezas e a tentativa de banalização, mas de fato a graça de Deus enquanto Jesus. Não estou falando enquanto um produto religioso. A graça de Deus ela não pode ser banalizada. Pode parecer meio paradoxal falarmos da banalização da graça, e aqui a lição coloca a sutileza da banalização da graça. É claro que nós temos que entender dentro do contexto que o comentarista ele quer passar, essa tentativa de mostrar para o homem uma salvação sem a cruz de Cristo, uma salvação sem Cristo. Então seria nesse aspecto, seria tentar mostrar uma graça banal, uma graça fraca, uma graça passageira, uma graça comum e não a verdadeira graça, já que Cristo ele não pode ser corrompido, ele não pode ser banalizado. Então a ideia, quando nós falamos aqui, a lição, ela apresenta a sutileza da banalização da graça. Inclusive há livros e autores, grandes teólogos que falam sobre a banalização da graça. Eu quero partir do princípio, daquilo que eu acredito, que a graça ela não jamais ela pode ser banalizada. Porém, quero crer que quem fala da banalização da graça, do barateamento da graça, fala exatamente desse produto que se vende para o público religioso, como sendo a graça de Deus, que alguém pode comprar, pode negociar, mas de fato isso não é a graça de Deus. Isso eu quero deixar muito bem claro. Então entenda-se a linguagem aqui de banalização da graça ou barateamento da graça, entenda como sendo uma expressão aquilo que tem se apresentado para o homem, mas que de fato não representa, não é a graça de Cristo, porque a graça de Cristo não é um produto. A graça de Deus, que é Cristo, não é um conceito. A graça de Deus é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Bem, o texto áureo da lição, esse texto ele vai aí reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo nesse momento. Ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí está em Efésios capítulo 2, o verso número 8. A verdade prática da lição nos apresenta o seguinte: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Essa verdade em prática ela é muito séria e é necessário que nós entendamos o sentido dessa verdade prática. Quando aqui o comentarista ele diz que a graça de Deus não é barata, a primeira coisa que eu quero levar em consideração para a nossa reflexão, uma vez que eu já apontei que biblicamente a graça de Deus é uma pessoa, a graça de Deus é Cristo,
a própria verdade, que é Cristo, nesse sentido, não se pode valorar, não se pode avaliar a graça, que ela seja barata ou cara. Então eu já parto desse princípio, que a expressão, quando o comentarista ele coloca que a graça de Deus não é barata, a ideia do barato ou do caro, isso é uma valoração, é um valor atribuído a um produto. E a graça de Deus não é produto para ser avaliado nem como caro e nem como barato. Mas alguém pode dizer, mas Paulo afirma que nós somos comprados por um alto preço. E aí Paulo está errado? Não. O que nós temos que entender é que toda a comunicação do relacionamento de Deus com o homem, e não é por acaso que Deus em Cristo se tornou homem, então toda a comunicação ela parte de conceitos humanos para que o homem possa minimamente entender Deus, ou melhor dizendo, Deus ele se rebaixa nesse aspecto para que ele possa comunicar com o homem dentro da esfera humana, dentro dos conceitos humanos, conceito de valor, conceito do que é barato, por exemplo. Então a ideia de algo que não é barato é algo caro, é algo que tem valor, que merece estima, que merece ser colocado em destaque. Então é nesse aspecto de relacionamento que nós temos que entender que a graça de Deus ela não é barata, mas não no sentido de um valor atribuído, ou que o homem atribui o valor à graça de Deus. Aí avaliou a graça de Deus e chegou à conclusão que ela é cara, que ela vale muito. Então eu posso pagar muito pela graça de Deus, ou alguém pagou muito em espécie, ou avaliou que essa graça tem X valor. Não há o valor da graça no conceito que nós entendemos. Ou seja, no conceito humano, como se avaliou, e tudo aquilo que é caro, mas tem um teto, um limite de preço. Nada é caro ao infinito, ad eterno. Então, nesse aspecto, a expressão da graça de Deus não ser barata, ela não corresponde, não é, vamos dizer assim, não é que a ideia do barato seja o oposto, o antônimo do que a graça de fato que é cara no sentido de ter um teto máximo de valor que se pode ser medido, que se possa mensurar. Então essa é uma observação que eu faço, que dentro da minha concepção ela faz toda a diferença, porque na realidade de fato não se pode mensurar a graça de Deus nem como um caro e muito menos como um barato. Os dois conceitos eles são pobres demais para se referir a Cristo, que é a graça de Deus. Portanto, aí a verdade prática, ela diz que a graça de Deus ela não é barata, está mostrando que ela tem um alto valor, isso, como eu falei, uma linguagem humana. E aí, na sequência, aí no segundo período desse parágrafo, o comentarista coloca, uma vez que ela não é barata, aí dá subtende que ela é cara, ela vai requerer, melhor dizendo, arrependimento, um novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Também isso aqui merece uma observação, porque quando eu digo que algo não é barato, mas requer algo, é como se eu pudesse comprar aquilo com o valor que ele merece. Então, ou seja, a graça requer que eu me arrependa. Então, seria o arrependimento preço para comprar a graça? De forma alguma. Então, quando diz requer arrependimento, requer um novo comportamento, eu não vou me arrepender. O arrependimento não é a moeda de compra da graça. Um novo comportamento, eu mudar de atitude, não é uma moeda para comprar a graça. A nova vida em Cristo, agora sim, não é moeda de troca, mas a nova vida em Cristo, ela está bem além da questão da atitude de arrepender, da atitude de ter novos comportamentos para poder merecer algo. Porque a nova vida em Cristo é exatamente nós não vivermos mais, mas Cristo está vivendo em nós. Então, uma vez que Cristo vive em nós, já não se pode falar aqui em preço, já não se pode falar mais em um valor, que é caro ou barato, porque aqui não somos mais nós, mas é a própria vida em Cristo. Eu espero que eu esteja sendo compreendido. Em síntese, o que eu quero dizer é que não cabe, em última instância,
colocar preço na graça de Deus como sendo cara ou sendo barata, porque a graça de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que é o Deus encarnado. Então, com essas observações, é necessário que nós entendamos também que uma vez que a graça de Deus é Cristo, que ela não pode ser avaliada nem como cara e nem como barata, a graça de Deus ela não está à venda. Ou seja, tudo aquilo que o homem fizer com a intenção de comprar a graça de Deus será rejeitado. Então, toda a atitude, a penitência, o comportamento, o arrependimento, a oração, o jejum, as ofertas, tudo aquilo que nós tentarmos fazer com a intenção de merecer, de comprar a graça de Deus, será rejeitado por Deus, porque a graça de Deus não pode ser avaliada, ela não pode ser comprada, ela não pode ser valorada, podemos dizer assim. Bem, essas premissas, essas proposições que aqui eu afirmo, elas são fundamentais para nós entendermos aqui toda a análise que eu farei aqui, tanto na leitura bíblica em classe, quanto a análise da lição, do comentário do comentarista. Ou seja, eu vou estar refletindo sobre as proposições que o comentarista ele coloca aqui na lição e vou estar fazendo a leitura dessas proposições e dando o meu olhar crítico em relação às afirmações aqui inseridas na lição. Primeiro vamos para o texto de Efésios, da leitura bíblica em classe. Se você tiver Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia e no seu celular, aí no caso no seu computador. Aí Efésios capítulo 2, os versos 4 ao 10, são os textos aqui propostos para a leitura bíblica em classe. Bem, o primeiro verso aqui da lição, do capítulo 2 de Efésios, é o verso 4 a seguir. Bem, o verso 4 nos diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí, nesses dois primeiros versos aqui da leitura em classe, o verso 4 diz que Deus, por ser riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí nos mostra aqui, quando vai apresentar a graça salvadora, nos mostra em primeiro lugar as riquezas da misericórdia de Deus. Ou seja, Deus ele é um Deus misericordioso. Não se pode pensar na graça de Deus, não se pode pensar na salvação advinda dessa graça sem levar em consideração a misericórdia de Deus. Porque se Deus ele não fosse misericordioso, nós não poderíamos falar em graça, nós não poderíamos falar em perdão, não poderíamos falar em salvação. A Bíblia ela afirma que são as misericórdias de Deus que renovam a cada manhã, são os motivos, as misericórdias de Deus são os motivos de não sermos consumidos. Portanto, no primeiro momento, não se pode analisar a graça de Deus sem levar em consideração que Deus ele é misericordioso, sem levar em consideração as infindas misericórdias de Deus. Também a lição fala do seu muito amor, que nos amou. Ou seja, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo e ao tentar decifrar ou ao tentar delimitar esse amor, diz que esse amor foi de tal maneira. Por quê? Porque não dá para medir. Por mais que você ame alguém, o seu amor, quando ser testado, ele vai mostrar um limite que ele pode cobrir. Ele vai mostrar um limite de alcance, um raio de alcance. Porém, o amor de Deus não é limitado, ele não tem limite, ele não pode ser mensurado, medido. Por isso, o escritor diz que Deus amou de tal maneira, é o amor tal, que não é definido.
E uma outra questão é que se nós pegássemos, aí eu gosto de fazer essa leitura, transformássemos João 3,16 em uma pergunta: por que Deus amou o mundo de tal maneira? A resposta é única. Deus amou o mundo de tal maneira porque Deus é amor. Ou seja, Deus é amor. Esse é um atributo de Deus. Então Deus amou o mundo não porque o mundo merecia. Não porque Deus dependia do homem, e aí Deus, na sua carência, ele amou o homem, porque ele é carente de atenção. Não. Deus amou o mundo porque Deus é amor. Isso, puramente isso. Bem, então nós temos aqui que ao analisar, ao apresentar a graça de Deus, Paulo aqui aos Efésios, ele vai mostrar, apresentar que Deus é misericordioso, que Deus é amor, e por isso que ele nos amou. E aí o verso 5 diz que ele usou de misericórdia e Deus nos amou. Olha que interessante, é isso que o texto ele nos apresenta, que Deus ele nos amou, usou de misericórdia, estando nós mortos, ainda mortos em nossas ofensas. Ou seja, Deus nos amou estando nós, sendo nós ainda pecadores. Mortos aqui é mortos espirituais, mortos no pecado. Então nós vimos aqui que a ideia da misericórdia e do amor de Deus, ela ultrapassa qualquer entendimento, porque exatamente nós estávamos ainda mortos, nós estávamos ainda no pecado. E como um pecador, nós nos tornamos inimigos de Deus e não merecíamos o favor de Deus. Não merecíamos a graça, não merecíamos o amor, a misericórdia de Deus. Portanto, ele nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, e ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, nós estávamos mortos. E Deus, ele não é Deus de morto. Eu sempre gosto de dizer que ao invés de dizer que o homem não é filho de Deus, ele é filho do diabo, seria melhor dizermos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto Deus é o Pai de toda a criação, inclusive do homem. Porém, todos os filhos criados por Deus, eu, você, todos nós morremos nos nossos delitos e pecados. Então, uma vez que nós morremos no pecado, nós estamos mortos espiritualmente para Deus, estávamos mortos espiritualmente para Deus, e a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. A única possibilidade de nos tornarmos pertencentes a Deus e à família de Deus seria nós ressuscitarmos. E isso por nós mesmos, jamais isso seria possível. É onde entra a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Então Cristo, Deus, ele se encarna, o próprio Deus em Cristo, ele paga, vamos dizer assim, a exigência, seria bem mais do que pagar, ele cumpre as exigências de Deus, para que nós pudéssemos novamente viver para Deus. E somente pela sua morte e ressurreição é que com ele, na sua morte e na sua ressurreição, o homem pode ressuscitar com Cristo, vivendo agora uma nova vida e não a vida de pecado. Porque nessa vida física de pecado, ele já está morto espiritualmente. E ele precisa agora nascer de novo, ressuscitar com Cristo Jesus. É o mistério da graça, o mistério da salvação. Portanto, aqui o que Paulo está dizendo aos Efésios é que Cristo nos amou, estando nós ainda mortos, porém ele nos vivificou com Cristo pela sua ressurreição. Por isso que pela graça sois salvos. Então, quando ele diz que Deus nos ressuscitou em Cristo, pela graça sois salvos, é mostrando que essa graça pela qual nós alcançamos a salvação é o próprio Cristo. E somente recebendo a vida de Cristo, nós poderemos ressuscitar com ele, para podermos com ele reinar e sermos inseridos como filhos adotados, co-herdeiros da família de Deus, através de Cristo Jesus.
Somos agora, herdamos juntamente, nos tornamos herdeiros de Cristo e co-herdeiro, herdamos com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o texto, nos vivificou juntamente com Cristo. O verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Então agora, nós que fomos mortos nos nossos pecados, é necessário que nós recebamos a vida de Cristo, para que na sua ressurreição, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitemos com Ele no grande dia. Ou seja, nós já vivemos no mundo espiritual, aqueles que já receberam a vida de Cristo, mas um dia haverão de terem os seus corpos transformados e ressuscitados para estarem eternamente onde Cristo está. Portanto, Cristo ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ressuscitados com Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Ou seja, aquele que nasceu de novo, ele já está nos lugares celestiais, porque eles já reinam com Cristo. E a vida do cristão, a igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto vida de Cristo, é uma extensão do reino de Cristo, que um dia será estabelecido na terra e nos céus, que se tornarão a mesma grei. Céus e terra serão a mesma grei, e nós seremos um em Cristo Jesus. Portanto, é necessário que nós entendamos que a morte de Cristo, a vida de Cristo foi dada para que nós recebêssemos vida. E que uma vez ressuscitados com Cristo, nós pudéssemos com Ele estar sentados nos lugares celestiais, porque é onde Jesus está, aí está Deus, aí está os céus. E não descartando, é claro, com isso, que não exista o céu enquanto lugar, porque o próprio Jesus nos prometeu isso. Mas se você já tem Cristo na sua vida, o céu já está em você, Cristo já está em você, mesmo porque o céu dos céus não pode contê-lo, porque ele também é Deus. Esse é o grande mistério da salvação e da encarnação e ressurreição de Cristo. Bem, então nós assentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus, o salvo, temos essa posição em Cristo, e Cristo conquistou isso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aqui nos mostra que aqueles que ressuscitaram em Cristo, que foram alcançados pela graça de Cristo, Cristo fez isso colocando que eles assentassem em lugares celestiais para lhes mostrar nos séculos vindouros. Ou seja, há séculos, há gerações, podemos dizer assim, há lugares celestiais ainda a serem revelados, que Cristo ele há de nos mostrar esses séculos vindouros, ele há de mostrar as abundantes riquezas da sua graça, ou seja, da salvação e da vida cristã, ou seja, da vida nele. Então, ao reinarmos em Cristo, Cristo nos mostrará no futuro as muitas riquezas da sua graça nos séculos que ainda estão por vir, na eternidade, essas eras vindouras, sairemos do tempo e entraremos na eternidade. E aqui, esses séculos, eles não esgotarão a eternidade futura. E Cristo nos mostrará então as riquezas da sua graça, da sua benignidade, para cada um de nós que estivermos nele. Ao verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, aqui o texto está dizendo que nós somos salvos unicamente pela graça. E a graça de Deus é Jesus. E por meio, qual o mecanismo que nos leva a alcançar, ou sermos alcançados, ou adentrarmos na graça de Deus, que é Cristo? É exatamente a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
E aqui é necessário que nós tenhamos muito cuidado em relação a isso, porque a própria fé espiritual, a fé em Deus, a fé de Cristo, ela é colocada em nossos corações. É o próprio Espírito de Deus que implanta fé no homem. E a fé é exatamente o meio, o mecanismo para podermos dar uma resposta à graça de Deus. A salvação, ela é pela graça, mas a fé é o meio pelo qual eu me volto para a graça, ou eu sou alcançado pela graça de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O verdadeiro cristão, ele não anda por vista. Ele não anda pelos méritos da religião, ou ele não faz nada por merecer, mas pela fé ele dá o salto nos braços de Cristo, que é a graça de Deus. E essa fé é o próprio Deus quem coloca no coração do homem para que ele possa dar essa resposta positiva à graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é necessário que nós entendamos que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Essa graça, ela é abraçada por meio da fé. E isso, ou seja, essa salvação que é abraçada por meio da fé, que é a própria graça de Deus, ela não vem de nós, mas é dom de Deus. Daí o nome graça. O que é graça? Graça é um favor que não merecemos, é o favor imerecido. Então isso, a graça, a salvação, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus, como a própria fé também é um dom de Deus colocado no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, grave isso. Você é salvo pela graça. E a fé é a resposta que você dá à graça de Deus. Porém, é o próprio Deus quem desperta, quem coloca a fé em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sequência do texto, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando o texto aqui ele expressa que a salvação, a graça, ela não vem das obras, aqui está descartando qualquer possibilidade de uma ação humana, de um mérito humano para obter a graça de Deus. Então, aqui em última instância, o que o texto está dizendo é que nada nós podemos fazer para ser salvo. Nada nós podemos para comprar a graça de Deus. Tanto querer quanto realizar é do próprio Deus. Portanto, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, tenha muito cuidado. Você que acha que deixa de fazer isso e aquilo, ou que faz isso e aquilo outro, que é o preço que você está pagando pela salvação. Não, nós não pagamos preço nenhum. A salvação é pela graça, unicamente pela graça de Deus, que é Jesus. Porque somos, aí eu acho interessante, aí eu vou reler o verso 9, olha. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é uma obra? Uma obra é uma feitura. Então, o homem não faz nada por merecer. Então, depois aqui do apóstolo apresentar que não vem de nenhuma feitura humana para que ninguém se glorie, ele vai dizer o porquê. Porque somos feituras, ou seja, nós mesmos fomos feitos por Deus. Então nada nós podemos fazer para comprar graça, porque nós mesmos somos feitos e fomos feitos pelo próprio Deus. Então não vem de obra, não vem de fazer alguma coisa, porque nem nós mesmos nos fizemos. Foi Deus que nos fez, somos feitura dele. Por isso que nós não podemos
fazer nada para pagar a graça, porque nós mesmos somos feituras de Deus, somos obras da mão de Deus. Então aí a impossibilidade do homem alcançar a graça por sua própria condição. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Aqui tem um outro lado aqui de uma leitura, já não só como o homem enquanto uma feitura material, mas enquanto uma obra espiritual. Porque aqui o texto está dizendo que nós não merecemos a graça, nós não podemos comprar porque nós somos criaturas, somos feituras sua. E ao mesmo tempo está dizendo o texto que espiritualmente nós também fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, ao Cristo ser gerado em nós, Cristo está nos transformando à sua imagem. Nós estamos tendo um novo nascimento, um novo homem, Cristo sendo gerado em nós. E aqui o texto diz que nós somos feitos em Cristo para as boas obras. Ou seja, aquilo que você fizer de bom, de boas obras estando em Cristo, você não faz por seus méritos, mas Cristo te criou para boas obras. Ou seja, as suas obras de fato elas não são suas. Você não faz obra para ser salvo. É porque você é salvo em Cristo que você pratica as boas obras, porque você foi criado para isso. Então aquele que pratica o pecado, pratica as más obras, ele tem que se rever o seu conceito de nascido de novo. E o que eu acho interessante é que durante o novo nascimento em Cristo Jesus, é um processo que se dá durante toda a nossa existência. E processo esse que só vai ser completado quando a Bíblia diz que aquilo que é mortal se revestir da imortalidade e aquilo que é corrupto se revestir da incorruptibilidade. E isso se dará exatamente na vinda de Cristo, quando do arrebatamento da igreja, da transformação daqueles que estiverem vivos e em Cristo, e daqueles que morreram em Cristo ressuscitarem com corpos gloriosos. Louvado seja a Deus por isso. Então nós podemos perceber aqui que tudo que nós achamos que nós fazemos para Deus, não é nós que fazemos, mas é Cristo quem faz em nós. É a ideia de tanto querer quanto o realizar ser uma obra do próprio Deus. Portanto, Cristo nos criou para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus já preparou essas boas obras como sendo exatamente a identidade do cristão estando em Cristo. Não que ele faz essas obras, como falei, para ser salvo, mas por ele ser salvo, ele pratica as obras da luz e não as obras da carne, se de fato ele já nasceu do Espírito. Ou seja, então em Cristo nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus não deve ser um fardo para nós. Fazer a vontade de Deus deve ser o anelo da nossa alma, deve ser o nosso desejo, a nossa disposição. E à medida que Cristo ele for gerado em nós e que não vivermos mais nós, mas Cristo viver em nós, fazer a vontade de Deus, fazer as obras da luz, deve ser algo normal, deve ser algo natural, deve ser um hábito, uma virtude na vida daquele que de fato está sendo totalmente gerado pelo novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos então agora para o comentário da lição, depois dessa explanação aí, esses 40 quase que aí completando já 40 minutos nesse primeiro momento aí de reflexão. Vamos então para o comentário da lição e ver o que o comentarista nos apresenta e refletir sobre aquilo que é posto aqui para a nossa análise. Bem, introdução. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. A própria graça nos desperta para entendermos, compreendermos a graça de Deus.
Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça, é a graça barateada. O comentarista vai falar sobre essa graça barateada, e aí eu chamo a tua atenção para aquilo que falei aí nisso. Por isso que é importante que todos assistam ao vídeo desde o início, para não perder a contextualização aqui do conceito que eu estou trabalhando, porque de fato a graça ela não pode ser, jamais ela é barateada. Bem, primeiro tópico da lição, compreendendo a graça. Primeiro subtópico, a graça ela é divina. Por que é divina? Porque ela é o próprio Cristo, e Cristo é Deus. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Isso é uma referência a Jesus, temos lá em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1. Bem, então a sua origem ela está inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus, aí em 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar os homens, ou seja, aprove a Deus, ou seja, Deus decidiu. Deus é quem tomou a iniciativa. Aquele que foi ofendido é que tomou a iniciativa de perdoar o ofensor, que fomos nós. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Por quê? Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Então, a graça de Deus ela tem origem nos céus, e já repito, a graça de Deus é Jesus, e sendo assim, tira toda a possibilidade do homem salvar-se a si mesmo, já que graça é favor imerecido, e essa graça ela é o próprio Cristo, ela é originada nos céus, ela é o próprio Deus encarnado, o homem não pode nada fazer para se salvar. Aí o subtópico 2, a graça ela é imerecida. A graça é um favor imerecido, isso é o próprio conceito de graça, o conceito bíblico de graça, é o favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la, nem a merecia e ninguém ainda a merece. Nenhum de nós merecemos, os méritos são os méritos de Cristo, isso tem que deixar muito claro. Eu virei crente, agora eu mereço. Não, nós não merecemos. Se nós nos tornamos um em Cristo, e não meramente crentes, os méritos de Cristo são aplicados a nós. Nós ocupamos em Cristo a posição de salvos, de justificados, somos santificados em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, ninguém merece. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer, Romanos 3:10, não há um justo sequer. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um pano imundo que os leprosos usavam para, no caso, cobrir as suas feridas, ou que a mulher, no seu período menstrual, naqueles tempos antigos, elas colocavam para se assentar, que são os trapos de imundícia. Então, a nossa justiça são como esses trapos. Ou seja, não temos justiça, na verdade. Aquilo que nós vemos como justiça é trapo diante de Deus. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelha à de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar, não tem com que pagar. Essa é a nossa condição. Pecamos contra Deus e aí ficamos afastados de Deus e não tínhamos como pagar. E aí eu quero aproveitar o momento aqui para que nós possamos fazer aqui uma separação. Isso é importante que nós façamos já aqui uma
separação entre pecado e pecados. O pecado é o vírus original, foi aquilo que a humanidade em Adão cometeu, que foi exatamente uma ofensa contra Deus. Então o homem cometeu uma ofensa contra Deus, desculpa aí a interferência, o homem cometeu uma ofensa contra Deus ao cometer o pecado original. Então quando nós falamos de pecado, nós temos que pensar nesse aspecto. O pecado é a rebelião contra Deus. Essa aconteceu lá na queda dos nossos primeiros pais, da humanidade. O homem ali na rebelião contra Deus, deu-se origem ao pecado, que é o chamado pecado original. E esse pecado é quem gera todos os pecados. Então, sendo assim, nós temos que partir aí da primícia que os pecados que nós cometemos são consequências do pecado original, da rebelião do homem contra Deus. E quando Deus ele criou Adão, de fato Adão, ali o primeiro casal, ali era a humanidade que estava sendo criada. E a humanidade ela pecou contra Deus. Mas aí as pessoas podem questionar, não, mas eu vou pagar pelos pecados de Adão? Não. Você é pecador porque você peca. Você tem aí à sua disposição os meios para não pecar, que é Cristo. Cristo é o meio para não pecar, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Se você está em Cristo, você consegue vencer o pecado, vencer a sua natureza, vencer a você mesmo. Mas você será julgado pelos pecados que você comete. Porque o pecado original, o pecado, a rebelião contra Deus, que a partir da qual o homem se tornou alvo da ira de Deus, o pecado ele já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Jesus ele veio exatamente para aplacar a ira de Deus, ou seja, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si o pecado original. Ele pagou o preço pelo pecado do homem, pela redenção do homem. Ele pagou o preço da justiça de Deus, ou a exigência, eu não gosto dessa palavra preço, não gosto. Coloco aqui mais, porque somos humanos, é a única forma de entendermos essa linguagem. Mas, na verdade, a exigência de Deus para o pecado da humanidade, o pecado original, a rebelião contra Deus, essa exigência ela foi paga por Cristo. Ou ela foi, não gosto de falar a palavra paga, ela foi cumprida, vamos dizer assim. A exigência ela foi cumprida, foi satisfeita em Cristo na cruz do Calvário. Portanto, você será julgado pelos pecados que você comete, uma vez que você não abraça aquele que é o Cordeiro de Deus que apaga o pecado da humanidade. Cristo veio e venceu o pecado. E todo aquele que estiver em Cristo já venceu o pecado. A ira de Deus não está mais sobre ele. E agora em Cristo ele recebe a graça para vencer os pecados de cada dia. Porque você peca porque você é pecador, não porque Adão pecou. Porque o pecado original, a rebelião, esse pecado, ele já foi vencido em Cristo. E agora todos nós temos os nossos pecados, que é a derivação do pecado original. Porém, em Cristo, nós somos livres do pecado original e somos perdoados dos nossos pecados que nós pecamos enquanto pecadores. Em síntese,
em Cristo nós vencemos o pecado. Bem, indo para nós vimos aí o primeiro tópico da lição, compreendendo a graça. Até aqui nós temos falado, apresentado aí a questão da graça para que haja uma compreensão do que é de fato a graça de Deus, que essa graça é Jesus. Agora nós vamos para o segundo tópico da lição, que nos apresenta esse título: a graça no contexto bíblico. Como deve ser entendida a graça no contexto bíblico? Primeiro subtópico, a necessidade da graça. Ou seja, a graça é uma necessidade da humanidade. Toda vez que nós falamos a palavra necessidade, nós temos que entender a palavra necessidade como sendo algo que não pode deixar de existir. Não é algo contingente que eu posso ter ou não. Não. A graça é uma necessidade humana. Ou seja, sem a graça, o homem não pode ser salvo. Não há um outro meio, não há um outro mecanismo de aproximar de Deus, a não ser através de Cristo, a não ser através da graça de Deus. Portanto, a graça, ela é uma necessidade. Então, no sentido bíblico, a graça é uma necessidade. Foi uma necessidade tanto do relacionamento de Deus com o homem, que era necessário que Deus viesse, ou seja, para que o homem pudesse se reviver e voltar para Deus, era necessário que Deus se tornasse homem em Cristo. Não era contingente, era necessário. E isso em relação a Deus para com o homem, porque é Deus quem dá o passo. Em relação ao homem para com Deus, é necessário que o homem abrace a graça. Ou seja, é necessário que o homem passe, ele seja alcançado pela graça. Foi necessário que Deus enviasse Jesus, e é necessário Jesus para que o homem se volte para Deus. Então, Jesus é a necessidade de Deus. Jesus, enquanto homem, é a necessidade de Deus para trazer o homem de volta para si. E Jesus é a necessidade do homem para poder voltar-se para Deus. É um mistério da redenção. Portanto, aí o primeiro tópico, subtópico desse segundo tópico, é a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e clara nas Escrituras é a referente a que se refere à queda do homem. Isso é muito claro, que o homem pecou contra Deus. Isso é uma doutrina bíblica. Isso não pode ser negado. Isto é um ensinamento bíblico, que o homem pecou contra Deus. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Então, isso aqui é claro dentro do entendimento bíblico, que Adão, o primeiro homem, ele foi criado moralmente livre, ou seja, com a capacidade de arbitrar, de escolher entre fazer a vontade de Deus ou desobedecer, ou errar. Então, ele foi criado com livre arbítrio, foi criado livre e com livre arbítrio. E aí o que nós temos na sequência? Uma vez que o homem ele foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer, a Escritura diz que Adão ele foi tentado, mas ele não foi coagido a pecar. Isso é muito interessante, por quê? Porque o conceito de liberdade não faz nenhum sentido, o conceito de liberdade, sem pensar no conceito de responsabilidade. E não faz nenhum sentido pensar o conceito de responsabilidade sem levar em consideração o conceito de liberdade, de querer fazer. Por que isso é fundamental? Porque a liberdade ela está ligada à responsabilidade. Porém, eu não posso responsabilizar biblicamente e até mesmo juridicamente
creio que também, eu não posso responsabilizar alguém que foi coagido, forçado a fazer algo contra a sua vontade. Então o homem ele foi penalizado pelo pecado exatamente porque de uma maneira livre, usando da liberdade, ele escolheu desobedecer a Deus. Como ele escolheu desobedecer, foi uma escolha, não foi ele não foi coagido, não foi uma coação para fazer isso, então ele foi responsabilizado, entende? Então, liberdade está ligado diretamente à responsabilidade. Então, o homem, ao ser tentado, ele coube a ele escolher fazer a vontade de Deus ou não. Porém, esse ensinamento ele é bíblico, ele não deve fugir da nossa mente, nem dos nossos ensinamentos, que uma coisa é o homem ser tentado, outra coisa é ele ser coagido. O homem não foi coagido a pecar, ele foi tentado sim, mas ele competia a ele no uso da sua liberdade, competia a ele no uso do livre-arbítrio, ele escolher fazer a vontade de Deus ou desobedecer. E ele escolheu, é claro, desobedecer. Deus o responsabilizou por sua desobediência. Uma vez que ele errou, ele fez a sua escolha, ele foi colher exatamente o que ele plantou, a lei da semeadura. É a responsabilização pelos seus atos. Como aí um adágio popular, um provérbio muito conhecido, você não é obrigado a semear um tipo de semente, você pode escolher que semente você quer semear. Mas uma vez que você semeia um tipo de semente, você não pode querer colher um fruto que seja contrário à natureza da semente que você semeou. Não queira colher laranja se você semeou abacaxi ou limão, seriam os parentes mais próximos. Então você só vai colher exatamente aquilo que você semeou. Então você é responsabilizado por aquilo que você faz no uso da sua liberdade. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou, como diz lá Romanos capítulo 5, verso 12, que o homem, no caso, ele pecou contra Deus. Ele escolheu pecar e ao pecar ele estava então fazendo a sua escolha. Então o homem, portanto, por um só homem entrou o pecado, aí o pecado passou a todos, porque todos pecaram. O homem cedeu, no caso, à tentação. Então, o primeiro fato que nós temos que observar em relação à necessidade da graça, porque o homem está em pecado, é que o primeiro passo, a primeira observação é que o homem ele foi criado moralmente livre. E ao ser tentado e não forçado, ele escolheu pecar. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Aquilo que eu falei, que é o pecado original. O homem, uma vez que ele pecou, em Adão ali era a humanidade que estava pecando, era a humanidade, e ali o vírus do pecado, a maldição, o vírus do pecado, ele foi instaurado na humanidade. Portanto, não apenas Adão compartilhou no caso das consequências do pecado, como toda a sua descendência também compartilhou das consequências do pecado. Adão era o cabeça da raça, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Isso aqui é muito interessante. Adão sendo o cabeça da humanidade e todos os homens estando sob o lombo de Adão. Qual a ideia de sob os lombos? É porque a ideia aqui de lombos na Bíblia fala exatamente daqueles que são gerados de outros, tirados do lombo de outros. É nesse sentido. Ele levava sobre si a humanidade, os seus descendentes. Então isso aqui é muito importante, essa observação que em Adão a humanidade estava pecando. Por quê? Porque Adão ele levava sobre si, sobre os seus ombros, o peso, a responsabilidade de toda a humanidade. Ou seja, a humanidade naquele primeiro instante era Adão. Adão era a humanidade e ao mesmo tempo era um indivíduo. Então Adão era a humanidade e Adão era
um indivíduo. Aí é interessante a gente levarmos isso em consideração. Aí Romanos capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a humanidade ali era também Adão. E nós temos que nos dobrar a essa realidade. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Então, uma das consequências da queda foi exatamente a satisfação da justiça divina, ou seja, o cumprimento das exigências da justiça divina. A justiça divina foi exatamente o que? Era a punição, era a ira de Deus agora sobre o homem. Então a justiça, às vezes há aí uma confusão da ira do homem, confundindo com a justiça de Deus, mas na ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque de fato nós temos que entender que quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, não é ira no sentido da ira humana. De fato, a ira de Deus fala da justiça de Deus, que é o quê? Todo erro tem que ser punido. Deus é um Deus santo e ele odeia as trevas, odeia o pecado. Portanto, a justiça de Deus ou a ira de Deus, ela recaiu sobre o homem se tornou alvo da ira de Deus, do juízo de Deus, inimigo de Deus. E Cristo veio exatamente para cumprir a justiça de Deus, ou seja, a ira de Deus que era contra o homem, ela recaiu sobre Cristo. Na cruz do Calvário, a ira de Deus recai sobre Cristo. E é importante, eu gosto sempre de dizer, que Jesus ele não morreu em lugar do homem. O homem já estava morto. Jesus não morreu em teu lugar. Ele morreu por você. É diferente, muito diferente. Então nunca pense que Jesus morreu em teu lugar, como se você pudesse morrer por você. Não, você já estava morto em delitos e pecados. Mas Jesus ele morreu por mim. Ele não morreu em meu lugar, ele morreu por mim. A ira de Deus, a justiça de Deus recaiu sobre Jesus, para que em Cristo nós fôssemos poupados, para que em Cristo nós recebêssemos nova vida e voltássemos para Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Você tem muito que agradecer, e você que está aí fora, aí no pecado, achando que pelos seus méritos, quando você estiver bom, em condição, você vai abraçar a fé como se você pudesse ou alguém pudesse conquistar a salvação. Você nunca poderá, você nunca estará pronto. Você tem que reconhecer que é um grande pecador e que precisa de um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Somente Cristo é quem pode te ressuscitar para Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Portanto, havia necessidade da satisfação da justiça divina, e isso foi satisfeito em Cristo. Por isso a justiça de Deus exigia a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Graças a Deus. Deus é justo, tinha que punir, mas Deus também era amor. E o amor não entra em conflito com a justiça de Deus. Então Deus, por ser justo, lançou todos debaixo da morte espiritual e da morte física. Por ser amor, ele se tornou carne em Cristo Jesus para que o homem pudesse ser resgatado. Daí o amor de tal maneira pela humanidade. Você tem muito que agradecer a Deus por esse tão grande amor. Portanto, o amor que ele teve à humanidade, ele aplicou. Por um lado, a justiça divina exigia a punição do pecado. Por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou à cruz como meio de justificação, é claro, através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta sua
seu grande amor pela humanidade e vê nele, em Cristo, a sua justiça, a sua ira sendo um caso satisfeito. Segundo subtópico, a extensão da graça. Aqui é algo fantástico esse subtópico, que ele vai tratar de um tema, basicamente, que é o tema da lição, o título da lição, que é a questão da banalização da graça, e aqui vai entrar exatamente aqueles comentários que eu fiz antes, como devemos entender essa ideia de banalização. E aí esse segundo subtópico nos apresenta a extensão da graça de Deus. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Salvação não é para alguns, a salvação é para todos. Deus morreu em Cristo por todos. E isso é o que a palavra de Deus nos ensina, que Deus ele amou o mundo todo, não amou algumas pessoas, ele amou o mundo de tal maneira. E isso é interessante nós estarmos atentos a isso. Interessante nós estarmos atentos a essa verdade bíblica, de que o amor de Deus ele foi por toda a humanidade. E aí nós temos um texto aqui na palavra de Deus, que eu quero ler para vocês, falando ainda desse subtópico, que eu julgo ser interessante nós observarmos. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4, nos diz o seguinte: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é nada mais, nada menos, conhecimento de Cristo, que é o próprio Deus. Portanto, o que nós temos aqui é que a extensão, a graça, ela é estendida a todos. A extensão da graça é para todos. Todos foram contemplados na morte de Cristo. Deus ama a todos os homens, logo mais o pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina Cristo Jesus. Ou seja, todos serão aceitos por Deus, porém, desde que passem por Jesus Cristo. Não é passar pela religião, não é passar pelo padre, pelo pastor, por Maria, por quem quer que seja. É desde que passa por Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Então, ou seja, todos podem ser alcançados, aceitos, desde que a soberana graça divina os alcance. Essa graça, isso aqui eu chamo a tua atenção, isso é muito profundo. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Ou seja, a graça de Deus, ela é universal. Ela é extensiva, ou seja, se estende a todos os homens. Porém, nós devemos entender que essa graça, apesar dela ser extensiva, ela não é universalista. Vou ler aqui para a gente explicar melhor esse fragmento aqui do comentarista. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião, arrependimento ou comportamento, todos serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo como seu Salvador podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo, só se torna eficaz na vida daqueles que crêem. Então, a graça, ela é estendida a todos, ela é, vamos dizer assim, universal, porque todos podem ser alcançados, porém ela não é universalista. Qual a ideia aqui de não ser universalista? Está ligado ao universalismo. Todo ismo está dentro de uma ideologia, e a ideia aqui de não ser universalista é que a graça não pode ser banalizada, e ela não é banal.
Então a graça ela é universal, a graça ela é para todos, porém ela não é universalista no sentido de que uma coisa é a graça ser universal, uma coisa é a graça ser para todos, porém a aplicabilidade da graça é uma outra questão. Então, ela é universal porque é para todos, mas não é universalista. Porque se ela fosse universalista, ela seria aplicada a todos, independente de passarem por Cristo. Entende? Então, a aplicabilidade da graça é somente para aqueles que foram alcançados por Cristo. É somente para aqueles que se rendem a Cristo. Somente para aqueles que pela fé se voltam a Cristo, porque a graça, somos salvos pela graça por meio da fé. A fé nos aponta a graça, que é Cristo. E é necessário nós irmos à graça pela fé e sermos por essa graça alcançados, transformados. Portanto, nesse sentido, a aplicabilidade não é universal. A graça ela é para todos, ela é universal, mas a sua aplicabilidade não é universal. O efeito da graça de Cristo só tem valor, a graça de Cristo só tem efeito, valor na vida daqueles que por ela forem alcançados. Na vida daqueles que se deixarem vencer por Cristo. Porque por quem o homem é vencido, desse ele se torna servo. Então, se o homem é vencido por Cristo, ele se torna servo de Cristo, da graça de Deus. Se ele é vencido pelo pecado, ele se torna servo, escravo do pecado. Então, grave isso. A graça é universal, mas não universalista. Ou seja, a graça é para todos, mas a aplicabilidade não é universal. É somente para aqueles que se reconhecem pecador e que se voltam pela fé para serem alcançados, transformados pela obra redentora de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós vemos agora o terceiro tópico da nossa lição, a graça no contexto da reforma protestante. Primeiro subtópico, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Esse contexto, tudo aquilo que envolveu a reforma, ela não se deu de um dia para o outro. A reforma ela não se resume em Lutero. Lutero pegou, vou fazer a reforma, não. Havia todo um amadurecimento social, cultural e principalmente todo um contexto espiritual, religioso, que deu, vamos dizer assim, que foi o pano de fundo para a reforma protestante. Então vamos ver aqui, a lição apresenta aqui um contexto histórico, social, religioso muito, muito rico, muito caro, para entender o contexto da reforma protestante aí do século XVI. Bem, o contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Nós temos, por exemplo, fator que contribuiu para esse contexto, o catolicismo romano. Ele perdia a influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. Então, dentro do contexto da reforma, nós não podemos negar o contexto conhecido como pré-reforma, que nós temos aí os pré-reformistas, aqueles que vieram antes de Lutero, que já denunciavam em certa medida o erro da Igreja Católica Romana, apesar de que coube a Lutero aí, ou cabe a Lutero esse crédito de poder publicamente, mesmo que a princípio não era essa, ele talvez não tinha consciência da dimensão. Alguns até acham que ele foi um tanto quanto ingênuo em achar que ele seria ouvido pela igreja. E a gente sabe, eu defendo que a religião pela religião, ela não nasceu para ser questionada.
Mas o certo é que, porém, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo que prega o evangelho de Cristo, ele é o evangelho do esclarecimento, ele não quer enrolar, enganar ninguém, ele deixa as pessoas esclarecidas. Mas voltando aqui ao comentário, então que a gente percebe que já havia os pré-reformadores que já denunciava os erros da igreja romana dominante, católica, universal até então. E aí nós vemos aqui que um dos fatores que contribuiu para a questão da reforma protestante em si, o ápice da reforma protestante, e os pré-reformadores, já esse período antes aí do século XVI, aí 1517, por exemplo. Então, os séculos que antecederam, e aí dentro desse período que culminou na reforma em si, era um contexto no qual nós vemos aí um catolicismo, uma religião catolicismo, cristianismo da época de então, ele havia enfraquecido exatamente porque os seus líderes, eles haviam chegado ao mais baixo nível moral possível. Eram pessoas que ensinavam a outros e que chegou a um nível pior do que os fariseus do tempo de Jesus. Bem pior. Porque chega nesse contexto histórico em que aí os bispos, padres, o papa, todos esses líderes religiosos, eles estavam num nível de imoralidade tão alto que eles já não eram mais respeitados, eles já não eram mais levados a sério naquilo que eles ensinavam. Eles já deturpavam as escrituras para poder corresponder com as suas práticas. Eles, por exemplo, combatiam a usura, mas queriam tudo para si. Combatiam, no caso, o pecado, a imoralidade, mas eles eram imorais. Eles não podiam agora combater a prostituição porque os seus líderes eram prostitutos. Então a luxúria, o pecado, a promiscuidade, tudo isso havia tomado conta da liderança da igreja de então. Então eles haviam chegado ao mais baixo nível moral, o que fazia com que eles caíssem no descrédito. Isso foi algo decisivo, fundamental para os protestos, aí, os levantes, pré-reforma e para culminar na reforma protestante. Então havia essa questão da imoralidade, da liderança religiosa, a rejeição da doutrina católica. Em consequência disso, começou a ter uma rejeição dos ensinamentos católicos, porque eles pregavam uma coisa e viviam outro. Então começa a ter uma rejeição por parte, no caso da população. E nesse contexto aqui, de plena Idade Média aqui, nós temos agora que basicamente no chamado Alta Idade Média, nós temos aí o crescimento das cidades, temos aí um período aí das grandes navegações, e aí, no caso, a igreja ela já não correspondia à realidade política, cultural, espiritual, ela não correspondia a mais nada. Então nós temos agora então que a doutrina católica começa a se se torna inválida em muitos lugares. Há um maior interesse pela educação. Temos aí o contexto aí das ideias iluministas, o renascimento aí a todo vapor, esse renascimento cultural, intelectual, que a igreja já não correspondia mais, na verdade era um atraso para a questão da intelectualidade, para a cultura, porque ela era, não que a igreja não tivesse a cultura, mas ela, enquanto detentora da cultura, ela impossibilitava a universalização da cultura. Então isso era um entrave, e agora não havia novas demandas, principalmente aí, através das ideias aí renascentistas, humanistas, renascentistas. Então isso também foi uma questão, um fator, vamos dizer assim, preponderante, fundamental, esse interesse da sociedade então pela cultura, que deixava de ser um privilégio só dos líderes católicos. Já havia aí a cultura secular tomando conta. Uma outra coisa também
uma maior diversidade doutrinária, começa a surgir aí já outros movimentos religiosos. A gente percebe aí que já começa, dentro desse contexto, começa a surgir divisões dentro aí da Igreja Romana. Chega aí um momento da história em que a Igreja Romana vai ter 3 papas ao mesmo tempo. Então a situação da igreja realmente era vergonhosa. Ela perdia, de fato, a credibilidade, perdia o seu status, seu apogeu, e aí, dentre os muitos desmandos, as muitas coisas que se percebia dentro daquele contexto pré-reforma e o contexto da reforma, vemos aí que de uma forma direta podia se afirmar, a lição coloca aqui, pode se afirmar que a reforma ela vai surgir como uma resposta ao enfraquecimento da igreja, a deturpação, enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça. Então, um enfraquecimento da doutrina da salvação pela graça, há uma deturpação da palavra, uma negação do ensinamento dessa doutrina. Por quê? Porque nesse período, em detrimento à negação, a essa deturpação da doutrina da salvação pela graça, colocava então-se no lugar, nesse período aí medieval, que havia sido aí totalmente desfigurado o ensinamento sobre a salvação pela graça, e a salvação então é colocada pelas obras. O homem teria que praticar obras como um substituto da salvação pela fé, não é isso? Pela graça, por meio da fé. Então as obras agora estavam substituindo. Então, ou seja, a salvação ela havia se tornado algo dentro desse movimento, dentro da religião católica, dentro desse contexto católico, a religião se tornou algo meritório. Ou seja, era salvo aquele que tivesse mérito. Aí entra a questão da venda de indulgências, e aí mais à frente, a essas indulgências aí, a partir dessas indulgências, nós já vemos aí a criação do purgatório, já que essas indulgências já estavam sendo questionadas, e agora então essas indulgências agora, ela também não só comprava um pedaço no céu, mas como também tinha poder de tirar a alma de alguém lá do purgatório. Então já se vendia indulgências para se chegar até o purgatório e resgatar a alma do purgatório. Então tudo isso, uma aberração atrás da outra, e isso foi um terreno fértil. E aí também a questão do contexto cultural, contexto político, contexto social, não foi só apenas um contexto religioso, apesar que Lutero, o que de fato ele pretendia era uma reforma no interior da igreja, ele não tinha nenhuma intenção de sair da igreja, ele ainda pensava, ele acreditava piamente que ele poderia contribuir na transformação doutrinária da igreja. Ele não tinha, assim, a princípio, pretensões políticas nenhuma, mas aí todo um contexto contribuiu para aquilo, e eu creio que havia ali um propósito de Deus na história, não dizendo que Lutero em si, a reforma em si, ela foi suficiente, mas tudo contribuiu para aquele momento histórico. O certo é que deu-se a reforma dentro de um contexto social, intelectual, cultural, aí cultural, coloque-se aí as artes, a literatura, a pintura, a escultura, um contexto religioso. Tudo isso contribuiu para que houvesse então a reforma protestante, e uma das bandeiras da reforma era exatamente esse retorno à doutrina da salvação pela graça, que é a doutrina lá dos apóstolos, que a salvação é somente pela fé, somente pela graça. E aí o subtópico 2 da lição, desse terceiro tópico, nos apresenta a restauração da doutrina da graça, ou seja, a volta ao ensinamento que a salvação era somente por meio da graça, através da fé, pela graça, através da fé. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, um monge alemão, agostiniano, não só ele, mas muitos outros, mas coube a ele, assim, vamos dizer assim, o mérito de, a princípio mesmo não querendo, mas depois teve que
e foi obrigado a romper com a igreja e teve que, agora uma vez que rompeu com a igreja, ele não tinha como mais retornar, ele tinha que assumir as suas posições, e aí sim ele vai não só sustentar a sua doutrina, as 95 teses, que era ali mais especificamente ali em relação à questão das indulgências, mas não apenas isso, mas ele vai levantar outras teses defendendo, esclarecendo aquelas teses, e ele sustentou até o fim, a ponto de passar pela excomunhão e continuar aí debatendo, produzindo uma Bíblia na sua língua, alemão, para que todos pudessem ter acesso à palavra. E aí foi uma contribuição inestimável que até hoje nós devemos essa contribuição à Reforma Protestante, a criação aí das universidades, a essa universalização do saber, o acesso à educação. Tudo isso nós devemos à Reforma Protestante, isso é inegável. Portanto, Lutero, esse monge alemão, agostiniano, ele se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente, ou seja, somente a fé, sola fide, sola gratia, que é dentre lá os solas da Reforma Protestante. Então, Lutero ele vai defender que é somente pela fé, posteriormente vai tornar o lema luterano, seria conhecido como um dos 5 solas, que é sola gratia, ou seja, somente pela graça, não é por obras, é somente pela graça, que é o que Lutero defendia quanto à salvação. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. É muito interessante, porque uma das palavras-chave da reforma é a liberdade. E a liberdade em que sentido? A liberdade de, pela graça, sem intermediário, sem intervenção da igreja, dos seus representantes, de obra, de indulgência, de qualquer outra coisa, que o homem, e isso foi, Lutero amadurece mais isso de uma maneira bem mais clara, ele vai definir de maneira clara nas suas outras teses, após as 95 teses, ele vai de fato deixar isso bem claro, comprar a briga mesmo, e vai ter pessoas que vão comprar a sua causa, defendendo exatamente que somente através da graça, só pela graça, só pela fé, somente Deus, sola Cristo, sola a Escritura, somente as Escrituras. Então tudo isso vai ser defendido de uma forma muito clara pelos reformadores. Então a liberdade da reforma é exatamente a liberdade em Cristo. Era uma luta pela liberdade. A reforma é uma luta pela liberdade, a liberdade que somente Cristo, através da graça, pode conceder ao homem. Foi por isso que eles lutaram, os reformadores, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Louvado seja Deus. E, finalmente, o último ponto da lição, a graça no contexto contemporâneo. Aqui é onde vai falar da questão do barateamento da graça, que eu já expliquei muito bem que a graça ela não pode ser barateada, porque ela é Jesus. Então essa graça, aqui coloca barateamento aqui no comentário entre aspas, essa graça barata ela não é Jesus. Pode ser religião, pode ser ideologia de teólogos, de homem, mas não a graça salvadora que é Cristo. Bem, primeiro subtópico, a graça barateada, coloque aí entre aspas. Há muito tempo a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Então essa graça barata é exatamente esse universalismo que diz que o homem ele pode ser alcançado pela graça e continuar no mundo, continuar vivendo para os prazeres da carne. Aí hoje nós temos aí esse evangelho falsificado, onde as pessoas dizem se tornarem cristãs, mas quem atua lá nas suas práticas mundanas continua fazendo a mesma coisa, continua nas noitadas, na vida de pecado, de dissolução, continua aí, não há nenhuma mudança de atitude, quando a ideia de converter exatamente, voltar, fazer um percurso diferente,
E as pessoas continuam fazendo os seus programas, tendo a sua vida promíscua, e dizem ser cristãos. É um evangelho que não apresenta a cruz, não apresenta a morte, não apresenta a necessidade de nascer de novo, a necessidade de abandonar o pecado, que as pessoas podem continuar no pecado, podem trocar de comércio, vir para a religião para poder ganhar dinheiro, para quem sabe se tornar um líder, e aí explorar as ovelhas, e aí o mercado da fé tem aí à disposição do cliente. Isso não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é apresentar Cristo e o Cristo crucificado, e que aqueles que vêm a Cristo têm que ser crucificados nele, para que com ele possam ressuscitar. Primeiro crucificar a sua própria vontade, que é o seu maior inimigo, crucificar a si mesmo, a sua vontade, os prazeres da carne, que o nosso tesouro seja Cristo. Então é necessário que nós entendamos que esse evangelho barato, misturado, esse evangelho que vem travestido de palavra de Deus, que usa a Bíblia como pretexto, usa o nome igreja, pastor, padre, o espírita, quem quer que seja, porque fala de Jesus, é de Jesus, e aí não precisa exigir tanto, vou para tal lugar porque lá é mais cômodo, lá não há tanta exigência de renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. A Bíblia diz que se alguém quiser vir a Cristo, já tem uma condicional, um se bem grande. Se quiser, antes de seguir a Cristo, é necessário negar-se a si mesmo. Quer negar a si mesmo? Negar a sua vontade. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É manter a negação da vontade. Isso que é tomar a cruz. Aí vai estar apto para seguir a Jesus. Ou seja, é nascer de novo. Sem um novo nascimento, não há como entrar na graça. Não há como participar da graça sem um novo nascimento. E esse novo nascimento, somente Cristo é quem pode operar. O novo nascimento, só Cristo pode operar na vida do homem. Portanto, a graça ela não pode ser barateada. Então isso que vem aí em nome de graça, isso que parece ser graça, essa coisa barata que tem aí, você pode chamar de tudo, religiosidade, etc. Menos graça. Bem, então vamos tentar aqui adiantar, porque está tendo aqui uma zoada muito forte. Vou ver se eu consigo terminar aqui. Portanto, essa graça barata não pode sequer ser chamada de graça. Agora, em contraste a isso, vem o tópico 2, que fala sobre o valor da graça. Eu quero retomar aquilo que eu falei. Quando fala de uma graça barata e fala do valor da graça, é necessário que a gente tenha muito cuidado, para não achar que a graça ela pode ser mensurada, se pode atribuir um valor. Não se pode atribuir, em última instância, um valor à graça. Ela não há um preço que se pague pela graça. É o próprio Jesus, é a graça de Deus. Então essa linguagem bíblica, que fomos comprados com alto preço, é uma linguagem para a nossa compreensão humana. Mas na verdade não há preço. O alto preço que foi pago por nós, como nós comumente falamos, é um alto preço no sentido de nós entendermos o sacrifício, de entendermos a exigência de Deus. Mas na verdade não se pode nem sequer falar o nome preço, porque é o próprio Cristo e ele não está para ser avaliado no mercado dos valores monetários. Bem, então aqui o último tópico da lição subtópico fala sobre o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirma, o apóstolo Paulo, vocês foram comprados por preço. Ele fala do sacrifício de Cristo, que na verdade é um preço para nosso entendimento, mas que não se pode de fato, em última instância, a ser valorado. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos, ou seja, os adornos, as coisas pendentes, essa questão de que você pode colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa para alcançar, comprar a salvação, comprar a graça. Ele não aceitou nada disso como uma forma de o cristão, se ele quisesse, algum cristão que tentava colocar no evangelho alguns ensinamentos falsos, profetas, como uma forma do homem obter a graça. Então esses penduricalhos, tudo isso
para estar se juntando ao Evangelho foi rejeitado por Paulo e deve ser rejeitado pela Igreja de Cristo. O apóstolo sabia o alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Não gosto dessa expressão. Apesar que a Bíblia fala, mas eu prefiro entender de uma outra forma, que a ideia do alto preço é no sentido do nosso entendimento humano, mas não pensar preço no sentido que houve alguém que pagou lá um preço, que foi avaliado em tal, e aí não podia faltar um centavo. Não foi isso. Foi o amor de Cristo que nos salvou. O amor de Deus é a graça de Deus que nos salvou. Portanto, o sangue de Cristo, ele nos comprou. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego, que indica que outra pessoa fez a transação, ou seja, Deus é quem fez essa transação. Foi feita por outra pessoa. E também, um outro termo é que essa transação ela foi completa, ou seja, não gosto também da palavra transação, como se fosse um negociar. Não foi um negociar. É bem mais do que isso. Mas essa é uma linguagem para nosso entendimento humano, é claro. Não há mérito humano. Cristo, ele pagou o preço e fez tudo por nós. Cristo, ele não pagou o preço. Cristo, ele é a nossa salvação. Nem gosto de dizer que ele é o preço. Ele é a salvação. Ele é a graça. Ele é bem mais do que o preço. Ele é a graça. Ele é a salvação. Nada mais precisa se acrescentar à nossa salvação. Isso é graça. Eu espero que eu tenha sido compreendido, porque, como eu falei, há muitos conceitos aqui que mereciam uma explanação maior, mas nós temos um tempo curto, já estou aqui com quase 1 hora e 40 minutos, mas eu espero em Deus. Você escuta o vídeo, se possível, várias vezes. Se quiser mandar alguma mensagem aí no meu canal para tirar alguma dúvida, fique à vontade. Agradeço a alguns que de vez em quando fazem algum comentário, isso é muito importante. Então qualquer comentário que fizer eu estou disposto a responder, a minimamente tentar dar uma resposta. E a conclusão da lição. Nessa lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente e unicamente pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração. Espero que eu tenha conseguido minimamente passar aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu julgo ter recebido da parte de Deus. E se em alguma coisa não fui compreendido, vocês podem, como falei, mandar um comentário que eu procurarei ser mais claro, se é que eu consigo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, que vocês continuem prestigiando o nosso trabalho e sendo multiplicador desse trabalho, levando outros a terem um contato com o ensinamento da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus os abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. E você que está distante dos caminhos do Senhor, que ainda não conhece a Cristo, volte-se para Cristo pela fé e deixe ser transformado por Ele. Experimente uma nova vida que somente Cristo pode oferecer. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima em nome de Jesus.